Boa noite, seu João. Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que o senhor está? Eu tô ótimo. E você? Graças ao Senhor. Então vamos lá? Eu estou bem, graças ao Senhor. Graças ao Senhor, é isso aí. Ok. Aula 11 seria a figura... A página 119, né? Porque eu não estou vendo o número da figura, mas a página 119, que é aquele circuito comutador de relé. 119. Nessa parte que o senhor abriu... E nessa parte que o senhor abriu está a aula 15? Também. Ah, né? Pronto. Então depois, qualquer coisa, a minha dúvida, em vez de abrir o bloco, vou para essa daí, que é, digamos que é mais perto. Professor, é assim, em relação a esse circuito comutador, o que é que... Eu queria tirar algumas dúvidas em relação a esse rapaz aí. É o seguinte, primeira coisa, assim, em relação à questão das tensões no diodo 2, no D2. O que eu estava pensando, né? Porque o que acontece? Quando a lâmpada, quando o LDR, né, tá com luminosidade baixa, faz todo o circuito, ele acende, aí o Q4 satura e vai 12 volts ali para o cátodo do diodo. Ali no início, porque para fazer a diferença de tensão ali na bobina. Aí agora, minha dúvida, professor, é assim, isso. Quando desliga, né? Faz justamente aquele efeito reverso, né? Aí assim... Você está colocando positivo aqui, aqui virou uma chave fechada. Isso. E aí aqui ficou positivo, circula uma corrente e é uma bobina, essa corrente está circulando, ou seja, tem um campo fixo. Existe um campo, esse campo está fixo. Mas tem um lado positivo, tem uma corrente e tem um campo. Quando você desliga, o campo não desaparece, o campo contrai. Certo. E essa virada, essa contração de campo girando, ele vai induzir um potencial bem abaixo da origem aqui, ó, onde ele está fixo, que é o terra. Bem abaixo do zero. Bem abaixo? Bem abaixo quanto, Mário? Bom, eu vou te dar uma dica. Já ouviu falar deixa eu só centralizar aqui. Você já ouviu falar em aquelas velas de automóvel? Já não ouviu falar das velas? Sim. Já ouviu falar em platinado? Coisa antiga. Era uma bobina e o platinado, ele ia dando um curto da bobina que está ligado nos 12 volts para a massa, para terra. 12 volts da onde? Da bateria. Então ligava para terra. Aí surgia um campo na bobina. Quando o platinado abria, porque o motor ia girando, platinado era uma chave mecânica, né? Que também hoje é eletrônica, é transistor que faz isso aí. Quando essa chavinha abria, o que acontecia? A tensão, 12 volts, foi jogado embaixo a zero, criava uma corrente, criava um campo. Quando o platinado cortava, gerava um potencial muito positivo acima dos 12 volts. Quanto, Mário? 200, 500, 1000 volts. 1000, não conta pra ninguém, 1000 volts. Meu Deus. E aí, o que acontecia? Aí a vela, o que é a vela que tem lá no carro? A vela recebia, junto com o platinado, a vela ficava com o lado positivo, ligado no platinado. Quando o platinado abria, a chavinha do platinado abria, vinha esses 1000 volts, e aí a distância entre o vivo e o terra, o vivo era embaixo e o terra aqui na vela, né? Você sabe o que é vela? Sabe o que eu estou falando de automóvel? Eu nunca vi. Sim, tá. Sim. Aí o que acontecia? Os 1000 volts criavam um faiscamento. E esse faiscamento, porque a tensão é muito alta, fazia com que, como isso aí estava dentro da câmara e tem o ar com combustível,
e fazia um faiscamento, explodia. Entendeu? Aí, Olha, assim, olha que legal. Então isso quer dizer que quando uma bobina é submetida a uma tensão e é levada a um potencial, aqui aos 12 volts, circula uma corrente, cria um campo, na hora que esse aqui desliga, a tensão aqui fica muito baixa. E pode ser menos 10, menos 20, menos 100, menos 200, menos 300. É muito rápido, tá entendendo, João? É muito rápido, mas gera um pico de tensão muito alto. O que o diodo faz? Ó, mantém aqui em menos 0,6. E não deixa aparecer esse potencial muito positivo. Então o transistor no máximo vai ter sobre ele 12,6 volts. 12 volts da fonte e mais essa tensão que caiu para menos 0,6. É isso aí. E, professor, eu fiquei com dúvida aí, assim, porque que não era para tipo o seguinte, porque ali é 12, né? Na bobina. Não era para, tipo, quando ele começasse a se contrair ali na massa, desculpa, perdão. Na massa ter, como é que se chama, ter aumentado para 200, ali ter ficado 0. Aqui... É porque o senhor falou em menos negativo. Vamos tirar o diodo. Olha aqui, ó. Presta atenção. A bobina funciona como uma mola. Eu levei ela para 12. Certo. O que acontece se eu largar essa mola? Pum. Pum. Olha o que aconteceu. Aqui não é 0? Aqui agora não é 12? Aqui é 0? Olha lá, 12. Estou esticando a mola para o lado de cá. Quando eu soltar, pum. Ixi, esse ponto vai lá para uma tensão abaixo do 0, ou seja, negativa. Se eu fizer o contrário, ó, se eu jogar a bobina 12 volts e agora estou jogando ela para 0, quando soltar, que é o que faz os carros, né, os automóveis, 12 volts e 0. Quando eu soltar, pimba! Vixe, vai lá para cima. Certo, obrigado. E, professor, uma coisa em relação a essa mesma questão aí do diodo, porque assim, ele vai circulando, né? Tipo assim, vamos supor que é o pequeno momento que ele faz isso. Ele vai tipo, circulando, deixa passar de 0,6. Mas o que é que acontece? Essa corrente que ele vai, é tipo um efeito, como é que se chama? Tipo como se fosse um efeito que ele próprio vai se freando, porque ele vai jogar uma corrente para a bobina. A bobina induz uma corrente ao contrário, que já vai perdendo a força. Aí isso vai dissipando, né? Não é que vai... exatamente. A energia da bobina, ela vai... Ó, o negativo que vai surgindo aqui se surgiu negativo é porque aqui é positivo. Então o diodo vai matando ou não permitindo que surja esse potencial. Só que cuidado, isso é um tempo muito curto, tá? Por quê? Porque a corrente é alta, só que é num tempo muito curto. Certo? Mas assim, o que eu queria entender só um pouco melhor, assim, é como é que essa energia ela é dissipada, se é por meio do indutor, passando por ele e aí gerando uma autoindução que vai, tipo assim, dissipando energia. É nesse aspecto que vai dissipar. Porque quando o senhor disse, pega a bola, 12, né? Zoom, lá para baixo, menos para menos. Então tem uma energia muito grande. Então, assim, você está falando em energia. Pode chamar de tensão. Ele gera uma tensão bem baixa, abaixo da massa, negativa, que pode chegar a potenciais muito altos, menos 10, menos 100, menos 200, depende da bobina, do rolamento. Olha, depende da quantidade de fio, gera um chicote, o pessoal chama de chicote, né? Ó, bem alto. E muitas vezes bem maior que a origem. O que é a origem? 12 volts. Aí quando solta a bobina, ela gera
um repique ou um chicote muito maior que a origem dos 12 volts. Pode ser 24, 100, 200, 500. Tá. E qual agora é a sua dúvida? Aí minha dúvida é, tipo assim, gerou esses, por exemplo, esses 500 de diferença de potencial. Aí vai acontecer isso, mas tipo assim, como é que essa tensão, ela, tipo, vai matando, como é que se fala? Porque os 500 não fica... Pelo diodo. E o diodo, ele dissipa energia? Esse foi, Não, esse não é que dissipa. Olha o que você está falando, dissipa energia. Não tem uma tensão que esse lado aqui é positivo, aqui é negativo? Ele bota um curto, quase um curto nisso. Ah, ele não queima? Ele não vai queimar porque essa energia, ela é chamada energia, mas é uma energia relativamente de média para alta impedância. Então ela vai ser dissipada, como você está chamando, num tempo muito curto. Positivo, negativo. E some com o potencial que a bobina gera. Entendeu? Certo. E por que essa energia seria de média impedância? Depende, de novo, do transformador. Se você, olha só, se você fizer um teste desse tipo, pega esse ponto, coloca num diodo e aqui faz isso, ó. Faz isso. Na hora, você não vai nem acreditar. Olha o que vai acontecer. Tira esse diodo daqui. É que se você tirar esse diodo daqui e fizer isso aqui, você vai saber exatamente quanto que vai gerar. Só que é perigoso. Provavelmente esse transistor não vai suportar. Mas vamos dizer que se você colocar um transistor aqui que suporte 300 volts, entre coletor e emissor, aí ele vai suportar. Tirou esse diodo e colocou esse diodo com um capacitor ligado na massa, aí você vai saber quanto chega o pico da energia, porque eu vou retificar e filtrar. Legal pra caramba. E aí eu vou saber quanto ficou de tensão. Você vai se assustar. Vai dar 50, 100 ou 200, depende. Foi interessante isso daí, viu? Botar um capacitor de quê? De 200 de tensão de isolação e o quê? Como é que é? Tem que comprar um capacitor com uma tensão de isolação alta para poder fazer esse teste, né? Sim. Ou um capacitor de poliéster 220 nano com uma tensão aí de 200 volts ou 300 volts. Aí beleza. Aí você consegue saber quanto que foi essa tensão gerada. Entendeu? Ou então tira esse diodo, desde que seja um transistor de tensão entre coletor e emissor também bastante alta, e aí coloca o osciloscópio aqui, na hora que o transistor desligar, você vai ver um pico lá bem negativo, e depois volta a zero. Um osciloscópio, né? Ele ia fazer um símbolo. Com o diodo você também percebe que caiu rapidamente abaixo da massa. Menos 0,6 só. Abaixo da massa. Mas logo ele vai a zero. E aí, se não tiver o diodo, aí você vai ver um pico intenso negativo, aí vai para zero. Volta a zero. Bom, interessante, professor. Obrigado. Aí, assim, em relação ao C3, né? Esse aí é um capacitor de retado, no caso aí, professor, ele seria um capacitor de retado de desacionamento, né? Porque assim, só minha lógica, se por exemplo, quando ele tá cortado, tá de dia, aí é 12 não tem nenhuma tensão sobre ele, beleza. Mas quando é à noite, com a questão da comutação, chega 11.4, ou seja, só tem 0.6 nele? Mas vamos lá. Vamos ver aqui quanto tempo. Aqui você tem um capacitor de 100 micro. Aqui você tem um resistor de 1K. Para saber o tempo que ele vai se carregar a 70%, cuidado que aqui é só 0,6. Né? Mas para saber o tempo que ele vai carregar em 70%, você tem que pegar tempo igual a capacitância vezes a resistência.
O tempo você não sabe quando ele vai se carregar, quando aqui satura, né? Quando ele vai se carregar a 70%. Mas você sabe o valor da capacitância, que é 0,000 milizero micro. Então é aqui, ó, 100, 0,01 mili. Tá vendo aqui que é 100 micro. Mili, micro, nanopico. 100 micro. Então deu 0,01 vezes 1000. 0,1 segundo, então. 0,1 segundo, exatamente. Então, o tempo em que ele vai se carregar em 70% leva 0,1 segundo, bem rápido. Só que, olha só, para ele atingir a polarização do transistor é antes. Por quê? Porque eu falei que ele vai se carregar. Ele leva esse tempo para chegar aqui a uma carga de 70%. Mas quando é que chegar em 11,4, ele já aciona o transistor, entendeu? E aí o tempo ainda é menor. Mas tudo bem, é 0,02, 0,03 que ele consegue polarizar o transistor. Mas, Mário, pra gente esse tempo ainda é muito pouco, muito rápido, né? Mas se você colocar um resistor aqui de valor maior, leva mais tempo. Mas para que isso? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui ele faz aconteceu aqui alguma coisa passar muito rápido aqui, uma sombra muito rápida. Opa, mas só que essa sombra muito rápida faz com que a tensão caia, polariza, iria polarizar, mas o capacitor não vai deixar, porque ele vai levar um tempo de 0,1 antes de polarizar. Mas antes dele polarizar, já cortaram. E aí, não vai dar aquele clac no relé sem necessidade, entendeu? E, consequentemente, ele também vai demorar a cortar um pouquinho, né? Porque ele está com 0,6, aí vai manter o 11,4, foi o 0,1 segundo, né? Exatamente, mesma coisa. Aí, professor, uma coisa que eu fiquei assim é esse resistor, esse 7. Por que eu quero um resistor desse tão baixo? Eu queria entender, né? Se assim, quando a gente vai fazer análise de defeito, normalmente é zero e tal. Assim, se tem aí, porque tem um motivo. Não ia rebotar um componente assim de graça, né? Você está falando aqui? Esse aqui? O bicho é 2.2, qual é a função dele, assim? Qual a importância dele, né? Na verdade, um monte de coisas algumas coisas foram colocadas aqui para aumentar a emoção da análise. Não quer dizer que ele aqui tem uma função específica, entendeu? Aqui não quer dizer que ele tem uma função específica. Por quê? Porque resistores de baixo valor, eles normalmente são de metal filme. E serve para quê, Mário? Serve para, se alguma coisa na malha da alimentação positiva até o terra entrar em curto e aumentar muito a corrente, esses resistores, eles vão abrir. Entendeu? Mas que não é o caso. Aqui foi colocado um resistor de baixo valor para que você possa raciocinar, mas não necessariamente ele deveria ser colocado. Porque aqui, ó, 2K2, tá vendo? Se esse aqui entrar em curto, ainda tem um resistor de alto valor que não vai sobrecarregar a fonte, não vai gerar queima, não vai gerar fogo. Entendeu? Os resistores de proteção, chamados metal filme, eles são colocados em determinados locais onde, se algum componente entrar em curto, eu faço, aqui se entrar em curto vai circular uma alta corrente, isso aqui vai esquentar, isso aqui pode pegar fogo. Então isso tem também no projeto que ser pensado, entendeu? E aí, esse diodo aí, o D1, qual a função desse rapaz aí? Esse aqui não tem função alguma. Ele foi colocado aqui, ele fica despolarizado. Ele normalmente, tá vendo que aqui vem uma polarização e ele fica despolarizado? Isso. Então ele não tem função específica. Ele é colocado aqui
apenas para a pessoa falar, caramba, e esse diodo, mas peraí, esse diodo ele está despolarizado. Então parece que ele não faz nada. Realmente ele não faz nada. Isso não quer dizer que eu não poderia ter algum circuito reativo. Sabe o que significa o nome reativo? A reativa é alguma coisa que reage a alguma ação, né? Exatamente. Se eu tivesse algum indutor ou capacitor, ele poderia, principalmente indutor, ele poderia estar aqui fazendo alguma função. Mas aqui não. Aqui ele está como um componente aí a mais para alegrar. É mais ou menos esse aqui. Coloquei esse resistor 2K2, esse 2R2. Precisava? Não. E a mesma coisa esse diodo aqui. Ele também está aí para falar, caramba, mas esse diodo aí é para ficar despolarizado mesmo, não tem problema. Esse capacitor tem função, esse aqui também. Maravilha, mas o diodo e o resistor, cuidado, hein? Eu não estou falando que esses resistores e o diodo não possam estar num circuito, numa configuração dessa e trabalhando para eliminar a parte reativa, que aqui não tem, né? Aqui nessa parte aqui não tem. Tem aqui, mas aqui não tem. Tá vendo que esse diodo também aparentemente já está despolarizado. Então ele não serve para nada. Serve, porque aqui tem um componente reativo, que reage à variação da corrente. É um indutor, então é um circuito reativo. E o C1, professor, é também um retardador de acionamento? C1? Lá, não? C1 é lá perto da LDR? C1, também. Também. Só que ele sendo um valor de 200, eu acho que não está pegando aqui. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui na... Não, aqui. Mas já. É só para caber aqui o... Agora apareceu. Olha lá. O C1 também é para dar um leve retardo a variações muito rápidas. Que variações muito rápidas? Foi aquilo que eu falei, uma sombra muito rápida, alguma coisa, para evitar, então é muito parecido com esse, muito parecido, para evitar que alguma variação de brilho, luz, aí um sombreamento muito rápido, possa provocar um acionamento indevido. É claro que, olha o cálculo aqui, ó. Você tem 47K, 220 nano, tá vendo? A tensão tende a cair quando isso aqui aumenta de valor. Aí você tem que calcular o tempo para saber em que ritmo a tensão iria cair. 220 nano é 0,000 mili, 000 micro 2. Caramba, vezes 47.000. É claro que vai dar um tempo muito baixo, muito rápido, uns milissegundos aí bem rápido. Não, Mário, eu quero que demore bem mais tempo. Tudo bem, aí coloca esse capacitor ou 10 microfarad aqui. Aí você vai ter um efeito de 1 segundo aproximadamente, entendeu? Maravilha. Eu estou vendo aqui, já estourou o nosso tempo de novo. Professor, muito obrigado aí. Já estourou teu tempo? Tem certeza? Aqui 20:59 no meu. Você tem ainda 3 minutos e meio. Então dá uma última dúvida. Professor, em relação ao EDR, porque eu fiz esse circuito também, né? Só que o que eu percebi é que assim, ele não é que nem aquele circuito que o senhor bota um zero, que somente com você, uma questão de penumbra. Ele, se você baixar um pouco, ele já começa a acionar. Isso. Ele não tem muito essa questão de proteção, não é proteção. Essa questão da tensão, de uma tensão de penumbra mais baixa para ele poder acionar. Qualquer penumbrazinha já começa a acionar, né? Deixa eu colocar um item aqui que você vai ver já no módulo 3. Você sabe que tipo de circuito é esse? Esse é um circuito de comando. Circuitos de comando que manda ligar e desligar tem que trabalhar normalmente com shimmy trigger. O que é isso, shimmy trigger? Shimmy trigger é um circuito que, quando você aqui, por exemplo, está escurecendo, a tensão vai caindo aos poucos, aí você fala, Mário, vai polarizar.
vai ter que ter alguma coisa que, se a tensão cair e chegar num determinado nível, esse polariza o outro, e há uma realimentação para não deixar ficar no meio do caminho, numa meia polarização, e sim chegar numa polarização forte. Logo, logo, no módulo 3, você vai ver o Schmitt Trigger, que é um circuito com realimentação positiva que garante a mudança rápida para não ficar no meio termo. Porque, quer ver? Ó, vamos dizer que está escurecendo. Aí chega uma hora que essa tensão vai subindo, vai polarizando, essa tensão vai subindo. Quando chegar aqui em mais ou menos em 9 volts, o relé já vai querer, quer dizer, ele está querendo puxar, tá entendendo? E quando chegar mais ou menos em 9 volts, pode acontecer isso, ó. Isso não pode acontecer. Então esse circuito, na verdade, apesar de ser um circuito de comando, ele não tem Schmitt Trigger. Para evitar esse trrr, isso acaba com o relé. Mas para brincar, fazer medições, você fazer montagem, tirar algumas medições, tudo bem. Mas isso não pode ser feito como um circuito real que vai para o mercado, tá entendendo? E vou te contar uma coisa, tem projetos aí no mercado que não tem Schmitt Trigger, é uma porcaria e fica dando defeito direto. Infelizmente. Você montou aquele circuitinho do módulo 1 que tem um relé? É o da de temperatura? Isso. Aquele tem um Schmitt Trigger, tem uma realimentação positiva. Ah, legal, vou dar uma olhadinha. Aquele lá ele não fica no meio termo, ele tem um threshold mais e um threshold menos, logo logo você vai saber o que é isso. Threshold mais e threshold menos, agora no módulo 3 já. Porque a gente trata daquele circuito lá, a gente explica agora no módulo 3 detalhadamente ele. Meu, você vai babar, você vai ficar doido, vai babar. Fala. Não, imagina que eu cheguei em amplificadores, professor. Realmente ali é interessante aqui, eu sei que estou sendo bem rapidinho mesmo. Quando a gente teve aquela aula, o senhor me deu falou do LMP 7805 e tal, de transistores esteira, aí comecei a ver o TLP 431, né? Comecei a ver assim, rapaz, o amplificador, toda aquela estrutura de, como é que se chama? Transistor esteira, que o senhor disse que vai explicar, e rapaz, aí eu assim, como a questão da CTA, né, que se burra assim, é tão importante. Eu estava lá vendo o TLP31, aí o cara com a fórmula lá. Aí quando eu disse, não, vou considerar aqui o TLP como usando de 2.4, 2.5, e aqui um divisor de tensão, pronto, o raciocínio eu entendi. Posso precisar usar a fórmula, mas assim, o entendimento é muito bom, você tá entendendo. Às vezes, muitas vezes, né, a fórmula complica muito, né? E como assim, eu falando isso, né, porque assim, a gente vê lá que circuito e tudo, alguém pode dizer, não, mas não sei. Rapaz, você começa a analisar a datasheet, os transistores, é tudo que está dizendo, assim, né? Tudo que você está dizendo, tudo. E é isso, né? Agradecer, falando mesmo assim, como eu disse ali, né? Que nem o Guilherme já falou, o pessoal fala, rapaz, ninguém aqui ganha nada para fazer propaganda. Fica de coração mesmo, assim, porque muito obrigado. É muito bom quando você entende, né? E eu só ia lhe perguntar uma coisinha rapidinha, professor. Assim, o pisca-pisca, o senhor vai falar no módulo 3, o pisca-pisca, eu ainda não entendi ele. O pisca-pisca, ele é um multivibrador biestável. Ele vai ser explicado detalhadamente agora no módulo 3. Pois está certo, então. Muito obrigado, então, professor. Até a próxima. Muito boa noite, João. Muito boa noite a você. Grande abraço. Olha, tô adorando ter aula aí com você, viu? Ter aula com você, viu? Isso é muito bom. Bom mês, professor. Até mais, até mais. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltada a cálculos mentais complexos
e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva, aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.